Paz do Senhor, irmãos. Deus é bom, irmãos. Mais um ano estamos comemorando o aniversário da igreja. Aleluia. Mas é um culto normal, irmãos. Temos a liberdade de glorificar a Deus, de bendizer o nome santo do Senhor. É um culto onde Deus se faz presente como todos os demais cultos. Eu quero ler para os irmãos em Lucas, capítulo de número 24. Glórias a Deus. Versículo de número 44. Lucas, capítulo 24, versículo de número 44. Sou grato a Deus por mais esta oportunidade de estar fazendo a participação na mensagem de Deus em mais um ano do Congresso. Aleluia. Glória a Deus. Agradeço ao pastor Valdomiro, que tem nos colocado na escala das pregações. Alguns podem dizer que é porque eu sou genro dele, irmãos. Mas só Deus sabe o propósito real. Talvez é porque Deus quer que a mensagem que está ardendo em meu coração venha a arder no seu coração também. Agradecer a presença do pastor Leandro. Deus abençoe sua esposa. Não posso deixar de agradecer também, irmãos, a pessoa que tem me ajudado durante o ano todo em oração, tem estado ao meu lado todos os dias. E mais uma vez ela me xinga, não vai xingar os irmãos, não xinga ninguém, mas só às vezes eu falo meio alto, meio bravo, mas não é xingando não. É a minha esposa, tem todos os dias intercedido por nós e me ajudado a fazer a obra do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Todos encontraram Lucas, capítulo 24, versículo de número 44, que diz assim a palavra do Senhor. Em seguida, Jesus lhes explicou: são estas as palavras que eu vos ensinei quando ainda estava entre vós. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então se lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. E lhes afirmou: está escrito que o Cristo haveria de padecer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. E vós sois testemunhas destes fatos. Eis que eu sobre vós envio a promessa de meu Pai. Contudo, permanecei na cidade, até que sejais revestidos do poder do alto. Amém, meus irmãos? Os irmãos podem sentar, em nome de Jesus. Foi escolhido um tema, irmãos, para o congresso deste ano, que o título é Trazendo o Mundo ao Arrependimento. E por falar em arrependimento, nos nossos dias, pode-se dizer que é um título polêmico, porque para falar de arrependimento deve-se falar de pecado. Para se falar de arrependimento, deve-se falar de santificação. Glória. Olhando para os ensinamentos de Jesus, para as pregações que Cristo deixou registrado, para a edificação da sua igreja, nós vamos analisar que Cristo nos advertiu acerca de muitas coisas. Ele vai nos advertir no Sermão da Montanha, Mateus capítulo de número 5, 6 e 7. A maneira em que o cristão deve se portar, a maneira que o cristão deve se apresentar ao mundo.
Ele vai nos alertar também no capítulo 5 acerca das bem-aventuranças. Ele vai nos dizer também que bem-aventurados sois vós, quando por amor ao meu nome, sendo perseguido, disserem todo mal contra vós. E uma coisa que foi esquecida no nosso meio, no meio cristão, no meio da igreja, foi o Evangelho de Cristo. Por que eu digo isso, irmãos? Porque a gente vem na igreja e o nosso objetivo, às vezes, de vir na igreja é um objetivo errado. Porque nós viemos na igreja e o objetivo de nós vir ao culto é nós apresentarmos um culto ao Senhor. E a gente veio nos nossos dias hoje, a grande maioria, não posso generalizar, dizer que é todos, mas a grande maioria veio e quando sai de sua casa, sai com o pensamento da seguinte forma: hoje eu vou e eu quero receber algo de Deus. Não vem com o intuito de oferecer algo ao Senhor. Não vem com um propósito no seu coração de se arrepender de seus maus caminhos, de seus pecados, de suas más condutas. E por nós não falarmos mais em arrependimento, por nós não falarmos mais acerca do pecado que está enraizado muitas vezes no nosso meio, a igreja começa a entrar num conforto espiritual, começa a ficar num acomodismo, aonde não se jejua mais, aonde a oração é encurtada, aonde o ensinamento e a leitura da palavra se faz escasso no meio dos irmãos. E bem disse um pregador, que eu estava vendo ele esta semana, que crente que não lê a Bíblia é pior do que o ímpio, ou está no mesmo estado que ele, porque o ímpio não está preocupado com a palavra do Senhor. Aí imagina qual é a nossa situação se Deus trouxesse em nossos dias, em nosso meio, o profeta Ezequiel. Talvez ele olharia para nós e veria também em nosso meio o vale de ossos secos. Uma igreja que não ora, uma igreja que não medita nas sagradas escrituras, uma igreja que não se arrepende de seus pecados. Por quê? Porque muito tempo está sendo pregado nas nossas igrejas a teologia da prosperidade. E nossos púlpitos estão assumindo pregadores irresponsáveis, que vem aqui no altar e fala para os irmãos que o que nos espera são as bênçãos do Senhor, de que o que nos espera é as vitórias, é as conquistas, é as coisas boas deste mundo. Jesus disse, irmão, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Você sabe o que significa, irmão? Qual é o símbolo da cruz, irmão? A cruz significa morte. Jesus estava dizendo para eles naquela época: você vai ter que carregar a sua cruz, você vai ter que ir ao caminho do Calvário. Aí nós vamos transformar ou formar cristãos fracos em nosso meio, que diante de um vento fraco já se balança, diante de alguma adversidade já pensa em desviar, diante de alguma tribulação abandona Jesus, e não se pensa mais que nós, sendo crente, nós ainda continuamos sendo pecadores. O apóstolo Paulo, ele vai dizer, irmãos, o bem que eu quero fazer, este eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, este sim eu faço. Porque, irmãos, ele conseguiu compreender dentro dele mesmo. Um homem que escreveu 13 cartas,
sendo a maior delas a carta aos Romanos, que vai nos dar o capítulo de número 8, um capítulo maravilhoso, que vai dizer o que nos separará do amor de Deus. Nada pode nos separar do amor de Deus, mas mesmo assim ele vai compreender o quanto ele é fraco, Deus maravilhoso, o quanto ele é pecador. Um homem que foi usado por Deus, ele vai testificar dizendo: conheci um homem, não sei se em corpo ou em espírito, foi levado até o terceiro céu e lá viu coisas inefáveis. aleluia. Qualquer um dos pregadores da nossa atualidade, se tivesse a mesma experiência do apóstolo Paulo, se vangloriariam dizendo que eram mais cheios de Deus, que tinham mais poder do Espírito Santo, que tinham mais intimidade com o Senhor. Mas os homens que eu vejo na Bíblia que tiveram mais intimidade com o Senhor, foram os homens que mais enfrentaram batalhas, foram os homens que mais enfrentaram o pecado, foram os homens que mais enfrentaram adversidades. E Jesus nos deixou isso bem claro, irmãos. João Batista pregando na beira do Rio Jordão, ele vai dizer para aquela geração da sua época: raça de víboras, quem vos mostrou o caminho? Glória! Quem lhes ensinou que o tempo está próximo? Aí ele prega para eles, batiza ele e diz: agora vão e produzam frutos dignos de arrependimento. Glória a Deus. Eu fui pesquisar o que era arrependimento na língua original. E significa, irmãos, conversão daquilo que eu estava fazendo. Um exemplo: eu era um adúltero, abandono o adultério, me arrependo, me converto e nunca mais volto à prática do adultério. Não tem como eu falar de arrependimento, irmãos, aqui neste lugar, neste texto que Cristo nos ensinou, que é preciso se pregar o arrependimento para perdão dos pecados a todas as nações. Aleluia. Não tem um aqui dentro desta igreja hoje que seja santo, É verdade, Deus. que não peque sequer uma vez ao dia. E quantas vezes nós lamentamos a Deus, dobramos os joelhos no nosso quarto, na beira de nossa cama, e lamentamos pelo pecado que cometemos, e lamentamos porque ficamos irados com o nosso irmão, ou lamentamos porque o nosso olho foi adúltero, ou lamentamos porque falamos alguma mentira. Nunca mais, irmão, a gente não vê isso. A Bíblia vai dizer em Apocalipse, capítulo 22, versículo 15, o finalzinho do versículo: todo aquele que ama e pratica a mentira, seu nome não será achado escrito no livro da vida. Glória a Deus. Eu não estou aqui para julgar ninguém, irmãos. Mas o tempo que nós estamos vivendo, a geração que estamos enfrentando, aonde se pregar a Bíblia como ela nos mostra a verdade, se tornou perigoso. Nós que assumimos a tribuna com a coragem de falar a verdade do Evangelho, corremos hoje o risco de sermos presos, de sermos processados, e até mesmo de alguém se irar em seu coração e querer vir contra a nossa própria vida. Mas Jesus nos alertou nisso, que por amor ao seu nome,
nós seríamos presos e até mesmo mortos. Seríamos levados aos tribunais. Mas Ele nos encorajou, irmãos. Deus. Nós que estamos pregando a palavra não podemos nos afrouxar para este mundo perdido. Glória. Nós que pregamos o Evangelho de Deus não podemos baixar a cabeça para este sistema diabólico do mundo. Glória a Deus. Nós que anunciamos a verdade devemos mostrar para o pecador, para o ímpio, que o caminho que ele está trilhando o levará para o inferno. Glória. Glória a Deus. Aleluia. Porque Deus fala na sua palavra: se nós ver o ímpio no seu mau caminho e não falarmos para ele, e ele morrer no seu mau caminho, o seu sangue será cobrado de nossas mãos. Então não podemos nos afrouxar, irmãos. A Bíblia diz: se na tribulação, na angústia, te mostrares frouxo, a tua força será pequena. Deus conta com homens e mulheres valentes. Glórias a Deus. Aleluia. Deus conta com homens e mulheres com um coração fervoroso para a sua obra. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Ou Ele ressoará mais uma vez a sua palavra dizendo: quem é covarde, volta. Quem é covarde, volte. É Deus, aleluia, Jesus. Nós não podemos nos acostumar com o pecado, irmãos. Glória a Deus. Devemos vir ao Senhor em arrependimento todos os dias. É verdade. Aleluia. Aleluia. Porque senão, infelizmente, dentro das igrejas não se formarão mais cristãos salvos, mas sim perdidos. Glória a Deus. Perdidos em Aleluia. suas imoralidades. Porque ainda continuam viciados em pornografias. Porque ainda continuam viciados com olhar cobiçoso para cima das mulheres. E a Bíblia nos alerta disso. Que se com meu olho eu olhar e desejar a mulher em meu coração, já adulterei com ela. Glória a Deus. Aleluia. E corro o risco de ir para o inferno. Glória a Deus. O pecado é um câncer que está se alojando na vida de muita Glória a gente. Deus. Aleluia. Porque nós estamos muito preocupados com o nosso corpo físico. É, Jesus. Como é que eu vou fazer para perder a gordura que está a mais no meu corpo? Como é que eu vou fazer para conseguir tirar essa enfermidade que está me incomodando demais? Não tem deixado eu dormir. Aleluia. Como eu vou fazer para ficar mais bonito, mais bonita? E a alma está gritando. Glória a Deus. A alma Aleluia. está gemendo, sentindo as labaredas do inferno. Deus, aleluia. Porque nós somos pessoas que achamos que somos melhores do que os outros, Glória a que não Deus. precisamos se Aleluia. arrepender, que não precisamos pedir perdão dos nossos pecados. E o diabo tem vindo do teu lado e tem dito para ti, irmão, tem dito para mim e para você: não, assim está certo, vive do jeito que tu achar que está bom, ninguém manda na tua vida, você se sentindo bem basta. É o que o mundo quer nos mostrar. Você tem que se sentir realizado. O que nos faz realizado hoje, se acomodando com o pecado, é o que vai levar nossa alma para o inferno amanhã. Glória a Deus. É pregado, irmão, na igreja: hoje é o dia da tua bênção, da tua vitória, tu vai sair daqui cheio de poder, cheio de glória, e as pessoas pulam o rodopeio, sai da porta para fora, em pecado, como se fosse um animal de estimação, acariciando ele. E eu quero entrar, irmãos, Aleluia. acerca de um por um deles. Só num texto que eu irei ler, em Gálatas, capítulo de número 5, versículo de número 19.
não é eu que estou dizendo, é a palavra do Senhor Jesus Cristo. Gálatas capítulo 5, versículo 19 vai dizer o seguinte, irmãos: ora, não tem como eu dizer para os irmãos, se arrependam, se arrependam, se arrependam, se eu não esclarecer pela palavra de Deus o que é o pecado. Gálatas 5,19: ora, as obras da carne são manifestas, as quais são imoralidade sexual, impureza e libertinagem. Só nesse primeiro versículo a gente já vê 3 características da impureza sexual. Hoje em dia o homem tornou natural aquilo que para Deus não é natural. A Bíblia diz em Gênesis que Deus criou macho e fêmea. Deus os criou. As novelas vêm e falam que o homossexualismo é normal. A mídia vem e fala que você faz as regras da sua vida e do seu corpo. Que você pode escolher o que você quiser ser. A Bíblia diz que não. A Bíblia diz, irmãos, que Deus criou macho e fêmea. Agrade o mundo ou não agrade o mundo, essa é a palavra de Deus. Ah, mas o mundo mudou. Beleza, o mundo mudou. Só que uma verdade que nós podemos deixar bem clara aqui, irmãos, que é algo que os crentes parece que não entendem mais, é que a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo irá acontecer num abrir e fechar de olhos. Glória a Deus, E aquele que aleluia. não estiver, irmãos, analisando a sua vida com esta palavra, neste abrir e fechar de olhos, ficará Glória a e Deus. enfrentará a ira do Cordeiro de Deus, enfrentará a ira de Deus. No livro de Apocalipse a Bíblia diz que Deus derramará a taça das suas iras, porque o cálice está cheio, irmão. O pecado da humanidade tem se achegado a Deus, e o cálice da ira de Deus está se derramando. Homossexualismo, irmãos, não é normal. Nós não podemos odiar as pessoas, mas não podemos nos conformar com o pecado. A mentira continua sendo pecado, irmãos, e se você mente é bom você parar de mentir. A pornografia ainda é pecado, se você assiste é bom parar de assistir. Glória a Deus. Dar calote nos outros ainda é pecado, irmão, se você está caloteando é bom parar de calotear os outros. Falar mal do teu irmão ainda é errado, a Bíblia fala isso. É bom parar de falar mal dos outros. É tempo de nós se voltarmos ao arrependimento. Se a gente não falar em cima dos nossos altares sobre o pecado que tem escravizado a igreja, que tem escravizado os nossos irmãos, e se nós não ficar vigilantes, nos escravizará também. Nós não amamos a igreja de Cristo. Nós não amamos a igreja do Senhor. Um pastor que não fala sobre o pecado dentro da sua igreja é um pastor que não ama a sua igreja. Porque o pecado que leva a igreja e o homem para o inferno, e se não é falado, ele não está preocupado com a alma da igreja, dos irmãos. Então, irmãos, a gente deve anunciar para este mundo que não é natural e estas coisas para o Senhor. Nós devemos amar o ímpio, irmãos, por isso que amando ele a gente devemos alertá-lo das coisas que o levará para o inferno, porque somente assim, pregando o arrependimento, expondo o pecado, as pessoas se arrependerão e alcançarão a misericórdia e o perdão do nosso Senhor. Glória a Deus.
Quantos aí estão se revelando, irmãos, indo para o mundo, porque o pecado os envolveu e não foi exposto? Não que os irmãos têm que vir aqui na frente, pegar o microfone e começar a confessar para a igreja, não. Confesse para Deus. Dobra o teu joelho na tua cara e diga: Senhor, eu sou miserável de um pecador. Eu tenho errado nesta área e nesta área. Que Deus é misericordioso para te alcançar, irmãos, o perdão e fazer com que você abandone o pecado. Mas eu não posso aqui ser negligente. Não, irmãos. Pode custar a minha vida, mas eu não posso ser negligente. Pode custar a minha vida e eu ser salvo com Cristo, irmãos. Mas se eu for negligente, eu posso perder a minha salvação e arrastar uma multidão para o inferno. Estevão, por pregar a verdade, foi apedrejado. João Batista, por expor o pecado e pregar a verdade, foi entregue a sua cabeça em uma bandeja. Jesus Cristo, por expor o pecado e pregar a verdade, foi crucificado no teu lugar e no meu lugar. Aleluia. Isaías, por pregar a verdade, foi cerrado ao meio por Manassés. Pedro, por pregar a verdade, foi crucificado de cabeça para baixo. O apóstolo Paulo, por pregar a verdade, o decapitaram. E nós vamos ficar amedrontados? Cadê os homens valentes de Deus? Cadê as varoas valentes de Deus? Que estão dispostas a enfrentarem o inferno, a enfrentar as potestades, os demônios Deus, aleluia. que têm aprisionado esta geração em seus pecados. Aleluia. Cadê, irmão? Cadê os homens de Deus? Ainda este ano, um pregador nos Estados Unidos pregando está sendo perseguido pela lei, pela justiça, porque falaram que o que ele falou era racismo, que ele estava sendo homofóbico. E aí nós vamos calar a nossa boca com medo de processo, irmãos, com medo da justiça deste mundo? Se você se calar com medo do homem, você enfrentará a ira de Deus. Aleluia. É A Bíblia diz no Deus. livro de Hebreus: horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Pastor Valdomiro costuma dizer, irmãos, aqui nos púlpitos, que se você cair na mão dos homens, Deus te livra. Se você cair na mão do diabo, Deus te tira de lá e te livra. Mas e se você cair nas mãos de Deus, quem consegue te tirar? Por isso Jesus nos alerta, irmãos, que nos últimos dias sobreviriam tempos trabalhosos, tempos terríveis, tempos em que os homens escolheriam quem eles queriam por pregadores para eles, porque juntariam comichão em seus ouvidos e não dariam mais ouvido a sã doutrina, a palavra do Senhor. O tempo que nós vivemos é o tempo que o apóstolo Paulo escreveu na carta a Timóteo, 2 Timóteo capítulo 3. Sabe, entretanto, disto, que nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis, porque os homens amarão a si mesmos, serão ainda mais gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desrespeitosos aos seus pais, ingratos e ímpios. Nunca tivemos uma geração onde se faz tanta chacota com o nome de Deus. Nunca estivemos em uma geração onde se faz tanta piada com o nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. E tem muito crente compartilhando e fazendo as mesmas piadas,
rindo e se alegrando, está se assentando na mesa dos escarnecedores, está andando junto com os ímpios. O juízo de Deus te aguarda, irmão. Por isso, venha hoje ao arrependimento, venha hoje aos pés de Cristo, venha hoje ao Senhor confessando e entregando o pecado, para que Ele não venha te matar. É Deus. Porque é muito triste, irmão. É muito triste quando a gente vai evangelizar, pastor Ana, e a gente chega para uma pessoa falar do amor de Jesus, convida ela para vir na igreja, e a gente é obrigado a escutar a pessoa dizer: eu ir para a igreja? Não vou. Não vou porque meu vizinho vai na igreja e diz que é crente e faz coisas piores do que eu. É triste nós ir evangelizar, irmãos, e ouvir o ímpio dizer para nós que não vai porque dentro da igreja está pior do que lá fora. Sendo que a Bíblia nos alertou em Romanos capítulo 12: não vos conformeis com este mundo. É meu Deus, aleluia. Antes apresenta a Deus o teu corpo como um sacrifício vivo, santo, puro e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Irmãos, olha aí, o terremoto destruiu a Síria e a Turquia inteira. Olha os sinais, a terra está gritando os sinais da vida de Jesus. Fome, peste, pandemias. Nós sofremos uma pandemia 2 anos usando máscara, 2 anos tendo que ficar afastado 1,2 metros de distância, um do irmão do outro. É a terra dizendo: Jesus está voltando. É Deus, aleluia. A guerra entre a Rússia e a Ucrânia durando mais de 2 anos. O Ocidente querendo largar bombas nucleares, Estados Unidos se ameaçando em guerra, os estudiosos que estudam a guerra dizendo que estamos correndo o risco de sofrer uma 3ª guerra mundial. Isso não te assusta, irmão? São sinais da vinda de Jesus. E por que ainda vamos continuar dormindo, cochilando, deixando o azeite das nossas lamparinas ir embora, e não vamos reservar azeite, reserva, para ir ao encontro do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Por que temos que nos acostumar com o pecado, irmão? Por que temos que nos acostumar com a mentira? Por que temos que nos acostumar com a ideologia deste mundo perdido? Por que é difícil eu acreditar nesta palavra? Por que é difícil eu pegar esta palavra e seguir ela por padrão de vida meu? Por que eu tenho que aceitar o que o mundo está vomitando para mim? E eles não podem ouvir estas verdades que estão aqui dentro. Aleluia. Não se acovarda, pelo amor de Deus. Não fique, irmãos, acostumado e aconchegado com o pecado e com este mundo perdido. O mundo não tem nada para te oferecer. O diabo não tem nada para te oferecer. Ele te oferece, irmãos, porque ele quer a tua alma. Quando ele ofereceu para Eva o fruto, Eva não percebeu que ela estava perdendo o paraíso. Trocou o paraíso, irmãos, por um fruto que era agradável aos seus olhos. Nós estamos fazendo a mesma coisa. Estamos largando o paraíso, a salvação eterna das nossas almas, por alguns prazeres momentâneos. Nós falamos de Judas, que traiu Jesus por 30 moedas de prata. E nós estamos traindo Jesus por sexo, por dinheiro, por mentira, por prazeres, por coisas banais deste mundo. Nós estamos traindo Jesus para satisfazer a nossa própria carne. Nós estamos traindo Jesus para levar o nosso olho cobiçoso para as mulheres.
Nós estamos traindo Jesus para satisfazer o desejo do nosso próprio coração. Aleluia. Mas põe na balança, irmãos, quando o diabo vem te oferecer as bandejas dele, não olhe para aquilo que ele está te oferecendo, olhe para aquilo que você perderá, olhe para aquilo que você deixará para trás, olhe para aquilo que você deixará de receber da parte de Deus. Não entregue, irmãos, a tua alma, que foi pago um preço tão caro por ela. O texto que nós lemos mostra que foi pago um preço muito caro. Lucas 24, 46, Elisa afirmou, está escrito que o Cristo haveria de padecer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia. Teu preço, irmãos, o preço da tua alma não foi dinheiro que pagou, não foi 1 ano, 2 anos, 3 anos de serviço, foi a vida de Jesus Cristo. Ele sofreu na cruz do Calvário, ele foi chicoteado, foi cuspido, foi escarnecido, colocaram uma coroa de espinho em Jesus, irmãos, levaram ele até a crucificação. Ele ficou apendurado numa cruz por amor à tua alma, por amar você, por amar a mim, pelo meu e pelo teu pecado. Para hoje nós jogarmos na lata do lixo, deixarmos de lado, como se não tivesse valor algum, e nós nos entregar nas mãos do diabo, irmãos, nas mãos do mundo, é o que muitos têm feito aí. Pega a internet, pega uma câmera, grava o seu rosto e diga: a partir de hoje não faço mais parte da igreja, porque eu estou indo para o mundo, porque lá no mundo eu me encontrei. Felizmente a Bíblia diz que há só 2 caminhos: você está no mundo ou está na igreja. E o caminho aqui dentro continua apertado, estreito, não está largo não. Aqui tem que ter renúncia, tem que abandonar pecado, tem que se arrepender todos os dias, tem que ter jejum, tem que ter oração, tem que ter leitura da palavra, porque somente assim nós vamos estar no caminho estreito. E quem nós vamos nos encontrar, né, pastor Leandro? Quem que nós vamos encontrar do outro lado? Nós não sabemos o dia que nós vamos morrer, irmão. Hoje pode ser teu último culto. O nosso irmão Paulo, há dias atrás, Jesus recolheu ele. Você acha que ele naquele dia imaginou que Jesus iria recolher ele, irmão? Quantos conhecidos nossos têm se ido? Bom é quando está na presença de Deus, que a Bíblia diz em Salmos que Deus ele fica contente com a morte dos seus salvos. Deus fica alegre, irmão, porque nós estaremos com Ele na glória, mas Ele não tem prazer nenhum na morte do ímpio. Mas nós devemos anunciar ao ímpio as verdades do Evangelho de Deus. Mas para nós podermos ir até os perdidos anunciar, devemos primeiro confessarmos a Deus os nossos erros, os nossos delitos. Não trate hoje, irmãos, como um culto normal, mais um culto que você visitou, porque nós estamos aqui só em cristão, exceto a minha prima Ariane, que está ali. Os demais são todos crentes, irmão. Como é que a gente faz o convite na igreja? Quem quer aceitar Jesus quando não tem mais nenhum ímpio? Porque a igreja não está sendo mais atrativa, irmão, para o pecador. Porque quem que ele vai vir buscar na igreja se tudo que ele vir buscar aqui ele está encontrando lá fora? Por isso nós devemos ser diferentes. O ímpio tem que olhar para nós e dizer: mas aquele rapaz não é normal, aquela mulher não é normal. Tem uma coisa diferente nele, que aqui fora nós não temos. Aí ele vai vir e vai encontrar Jesus, que habita na minha e na tua vida. Amém, meus irmãos?
Vamos vir a Cristo, vamos ir para o nosso lar, pensando, olhando para dentro de nós, fazendo o que o apóstolo Paulo nos diz quando a gente costuma ler no culto de ceia: examine-se a si mesmo. Vamos examinar nós, irmãos, e buscar a Deus de todo o nosso coração. Eu quero pedir para as irmãs louvar mais um hino. E assim eu agradeço a minha oportunidade de encerro. Eu digo para você, irmãos, a vida de Jesus, a vida do nosso Senhor, como diz o apóstolo Paulo, e ainda um pouco cheio de tempo, e o que há de vir virá e não tardará, ele está falando a verdade. Hoje, nesta madrugada, a gente pode presenciar o arrebatamento. E se nós não presenciar, pode ser que Cristo queira nos recolher. E se Ele nos recolher hoje, irmãos, o que nós temos a apresentar? Deus abençoe a todos. Temos mais 2 dias de festa. Venha e Deus irá encher a tua vida, irmãos. Eu agradeço a oportunidade. Somente porque Ele é santo. Glória a Jesus! Eu não